Peguei Covid-19, pessoal, e vou dizer para vocês, não foi uma experiência agradável, foi uma experiência péssima. Vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo, como eu acho que eu peguei, que sintomas eu tive, que exames eu fiz, que remédios eu tomei, e vou compartilhar com vocês a minha convivência nesses últimos 14 dias com o Covid-19. Não sei se você já pegou, se você teve uma doença bem branda, se você teve uma doença um pouco mais séria, mas eu vou contar para vocês que a minha experiência foi muito ruim e eu espero que ela possa ajudar você a enfrentar também essa doença. Oi para você, seja bem-vindo mais uma vez, sou o Dr. Luiz Sela, o seu médico de plantão, e esse é mais um episódio da Sou Saúde, a sua dose semanal de saúde e bem-estar, que vai ao ar no YouTube e também como podcast. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos demais, eu não vou entrevistar uma outra pessoa, mas eu vou contar para vocês em detalhes a minha experiência com o Covid-19. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative também as notificações para que você não perca nenhum conteúdo semanal da Sou Saúde e Bem-Estar. Bom, eu vou começar o vídeo já fazendo de cara uma confissão. Eu fui uma daquelas pessoas que achava que quando pegasse o Covid seria uma doença tranquila, seria uma virose respiratória simples, eu teria poucos sintomas, talvez um pouquinho de coriza, um pouquinho de tosse, mas que eu teria uma convivência muito tranquila com essa doença. Afinal, sou jovem, não tenho comorbidades, né? Não tenho grandes problemas de saúde, então sempre achei que eu teria uma doença bastante tranquila. E de vez em quando, até da boca para fora, falava, né? Tomara que eu pegue logo essa doença para que já fique livre dela, né? Muitos amigos meus acabaram falando isso também, só que acabei, gente, dando com a língua nos dentes. Não foi nada disso que aconteceu. Bom, vamos começar falando onde será que eu peguei o tal do coronavírus. Gente, para falar a verdade, não faço a menor ideia. Eu não tive contato com pessoas sabidamente com coronavírus. Eu e a Daniela temos ficado em casa. Quando a gente sai, a gente usa máscara, a gente usa álcool gel, a gente evita aglomerações, a gente não tá dando bobeira por aí. Mas de vez em quando a gente acaba saindo, né, para fazer alguma coisa. Por exemplo, entra no elevador do prédio. Será que foi no elevador do prédio? Um ambiente confinado, né, um ambiente pequeno, apertado, alguém entrou antes da gente? Será que foi na academia? A gente tem ido sim para a academia algumas vezes. Não é uma academia aglomerada, são poucas pessoas e a gente também toma todos os cuidados lá durante o nosso exercício. Também faz um treino de 30 a 40 minutos e vai para casa, não fica lá dando bobeira. Será que foi no consultório? Algum paciente que eu atendi que estava contaminado e não sabia? Também não sei se é provável, tenho atendido as pessoas todas de máscara, a gente usa álcool gel, faz o distanciamento social. Então, gente, para falar a verdade, não faço a menor ideia aonde eu peguei o coronavírus. Não tive contato com pessoas, só sei que comecei a apresentar sintomas, todos os sintomas do Covid, mas não consigo dizer para vocês aonde é que eu peguei. E como é que foi então essa história da doença? Que sintomas eu tive? Bom, eu comecei no domingo, dia 11 de outubro, com uma sensação estranha, uma sensação assim de mal-estar, uma sensação de febre, de moleza no corpo. Fui dormir, já não estava muito legal. Durante a madrugada também acordei, não estava me sentindo muito bem. E na segunda-feira, dia 12 de outubro, que foi feriado, fiquei o dia inteiro em casa com febre. Comecei com febre, 37 graus, 37,5 até 38,5 no primeiro dia. Então, tive febre, o dia todo com febre, não tinha muitos outros sintomas, né? Eu não tive tosse, eu não tive coriza, eu não tive dor no corpo, eu não tive dor de garganta, mas eu tinha uma sensação de febre, uma sensação assim de mal-estar geral, né? Um pouco de cansaço até pela própria febre. Quando a gente fica com febre, a gente fica assim com o corpo quente, o corpo mais mole. E na terça-feira, no dia seguinte, eu tive um episódio de diarreia. Único episódio só. Um episódio só pela manhã, diarreia líquida, e não tive mais. E não tive os outros sintomas típicos do Covid.
Então eu fiquei realmente com febre, uma febre que ia de 37, 37,5 e quando ela chegava nos momentos piores do dia, eu cheguei até 38,8 de febre, mas era simplesmente febre e uma sensação de cansaço. Bom, assim que eu já suspeitei que era Covid, já comecei a tomar um monte de coisa, né? Um monte de suplementos, coisas que a gente sabe que fazem bem para a imunidade, que podem sim ter alguma ação para dar uma diminuída nos sintomas da doença. O que eu tomei? Eu tomei vitamina C com zinco, então eu tomava um tablet efervescente de vitamina C com zinco 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, né? Pegava um tablete, diluía em água e tomava isso 2 vezes ao dia. Tomei também vitamina D, e eu tomei especificamente uma vitamina D da Nutrawell que tem própolis, que eu já tinha em casa, eu já tinha ganhado isso. Então eu tomava vitamina D, 6.000 unidades por dia, junto com o própolis. Tomei também um chá que a Daniela fazia para mim o tempo todo. Era um chá de cebola, alho, mel, limão e gengibre. Então a gente chama esse chá de penicilina russa, né? Quem quiser a receita tá lá na Sou Saúde, dentro dos nossos posts tem essa receita da penicilina russa. Então tomava esse chá várias xícaras ao dia, porque ele tem alho, cebola, tem o gengibre, que é rico em gingerol, tem o limão, ou seja, ele tem uma série de propriedades que são boas para doenças infecciosas das vias aéreas. Então tomei várias vezes por dia esse chá. Eu tomei também um suplemento chamado N-acetilcisteína. Tá? N-acetilcisteína normalmente as pessoas usam quando estão com gripe ou com tosse, porque ele ajuda na expectoração. Mas a N-acetilcisteína ela tem um efeito bem legal como um antioxidante. Então ela diminui o número de dias de sintomas respiratórios quando as pessoas estão com algum tipo de infecção. Então, mesmo que eu não estava com muita tosse, eu não estava com catarro, eu não estava assim com sintomas de falta de ar, eu não estava com sintomas respiratórios, eu comecei a tomar N-acetilcisteína até para dar uma proteção antioxidante para o meu corpo e também para proteger um pouquinho do meu pulmão. E eu também tomei alguns analgésicos quando a febre subia muito. Então, em geral, eu deixava a febre 37,5, 38, até 38 e alguma coisa, eu aguentava a febre, porque você sabe que a febre é importante, a febre ela aumenta a temperatura corporal, ela diminui a replicação viral, ela aumenta o sistema de defesa, então não precisa abaixar a febre a qualquer custo. Agora, quando a febre ficava muito alta, especialmente né, acima de 38,5, que eu ficava assim muito quente, com uma sensação muito ruim de mal-estar, aí eu tomava algum tipo de analgésico, pode ser um paracetamol, eu tomava uma dipirona, para dar um pouquinho de conforto e também para que eu conseguisse dormir. Então, especialmente à noite, né, eu tinha uma febrezinha que ela ficava o dia todo mais baixa, mas aí no período da noite, aí por volta de 6, 7, 8 horas da noite, a febre aumentava. Então, nesse momento, eu tomava um banho, tomava um analgésico e ia dormir para que eu conseguisse ter uma noite de sono melhor. Então, esses foram os remédios que eu tomei. No começo, eu ainda não tinha confirmação que era o Covid, mas todos os sintomas pareciam indicar que era Covid-19. Bom, e aí? Fiquei curioso, fui fazer exame de sangue, tá? Fiz um hemograma e olha só o que o meu hemograma mostrou. Dá para dar uma olhada aqui nas nossas células. Você vê aqui os meus leucócitos como eles estavam mais baixos, né? Então o normal é de 3.500 a 10.500 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, eu estava com 2.830, ou seja, eu estava com os leucócitos baixos, mostrando que tinha uma infecção no meu corpo, que estava gastando as minhas células de defesa para matar algum bicho, alguma coisa. Outra coisa que é interessante é que normalmente no nosso exame de sangue, os neutrófilos, que são as células que são mais responsáveis por matar bactérias, elas são muito mais altas do que os linfócitos, que são as células mais responsáveis por matar o vírus. Então, o que aconteceu? No meu exame de sangue, eu comecei a ter menos neutrófilos e muito mais linfócitos, mostrando que provavelmente eu estava com uma infecção por vírus. Tá? Então, eu tive diminuição dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, em função de uma infecção que estava usando as minhas células de defesa.
E eu tive também um aumento grande na minha porcentagem de linfócitos na circulação, mostrando que eu estava combatendo uma infecção viral. Então até aqui, gente, estava tudo batendo com o diagnóstico de Covid. Só faltava fazer o exame do PCR, que é o exame que vai detectar a presença do vírus dentro do seu sistema respiratório. Bom, então na quarta-feira, quarto dia de sintomas, eu e a Daniela fomos até o laboratório para fazer o teste do PCR, que é a comprovação do Covid-19. Eu com sintomas de febre, já no quarto dia de febre, a Daniela não sentia absolutamente nada, ela estava assintomática, estava super bem, mas como a gente mora juntos, a gente achou melhor que os dois fizessem. E olha que engraçado, o meu resultado deu negativo. Eu que estava com sintomas há 4 dias, testei negativo para Covid e o da Daniela deu positivo. A Daniela não tinha nenhum tipo de sintoma e o exame dela deu positivo. Então, a gente achou muito estranho, até começamos a pensar, será que o laboratório confundiu as nossas amostras, né? Mas isso não é possível, eles têm todos um sistema muito controlado, né, para regular essas amostras, mas a gente começou a perceber que era possível que o meu exame tivesse dado um falso negativo, e isso acontece em muitos casos, né? O PCR é melhor que ele seja feito entre o 3º e o 10º dia de sintomas. Eu fiz o 4º dia de sintomas, mas mesmo assim ainda existe uma possibilidade de ter um falso negativo, por isso que eu quis repetir o exame 2 dias depois. E na segunda vez realmente deu positivo. Eu fiz o exame na quarta-feira, deu negativo, aí eu repeti ele na sexta-feira de manhã e aí o exame deu positivo. Então na sexta-feira, dia 16 de outubro, eu tinha a confirmação que eu estava de fato com Covid-19. Eu já estava tomando várias coisas, já estava em isolamento, mas esse diagnóstico reforçou a necessidade dos cuidados e aí eu comecei também a tomar mais algumas coisas, né? Eu continuei tomando a vitamina C, o zinco, a vitamina D, o chá, a N-acetilcisteína, os analgésicos, mas eu adicionei um antibiótico que é a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico que normalmente se usa, né, para infecções respiratórias, para amidalite ou para outras infecções, e os estudos mostram que pode ser que ele diminua a carga viral do coronavírus e que ele também tem um papel importante na modulação da inflamação contra a resposta viral. Ele também tem um papel importante de prevenir infecções bacterianas secundárias. Então, aquele pulmão, né, que já está com a presença de um vírus, pode começar a desenvolver uma infecção por uma bactéria. Então, a azitromicina ela dá uma segurada um pouco nesse processo. Então, eu tomei a azitromicina 5 dias de antibiótico para tentar conter a infecção e também para ver se tem algum impacto na carga viral do coronavírus. Bom, eu fui também acompanhando meus exames de sangue, né? Eu queria saber se eu ia melhorar, se eu estava piorando, eu queria ter uma ideia do que estava acontecendo dentro do meu corpo. Então, na sexta-feira, que foi o dia que eu fiz o novo PCR, eu também repeti o meu hemograma, que veio pior do que o primeiro. Então, dá para dar uma olhada aqui nas células. Eu estava com 2.680 leucócitos só, estava com uma diminuição dos neutrófilos, estava com um aumento relativo dos meus linfócitos. Alguns marcadores que eu tinha, né, mais normais começaram a subir um pouquinho, né? Então, por exemplo, o último que a gente vê aqui, que é o fibrinogênio, que normalmente, no meu caso, ele fica na casa dos 200, ele foi no dia 14 para 265 e depois ele foi no dia 16 para 326, né, mostrando um aumento na inflamação. A ferritina também, né, que é um marcador de inflamação. O meu exame de ferritina normalmente aí era 68, ele foi a 105 e foi também a 156. Outros exames também deram uma alterada, né? A proteína C reativa, que no meu caso, em julho desse ano, era 0,03, ele foi para 0,28 e depois 0,44. Né? Outro exame, que é o DHL, também subiu da faixa dos 260 para os 400. Então, vários exames começaram a mostrar um nível de inflamação no meu corpo. Inflamação ainda não muito grave, não são níveis assim assustadores, né? A gente está vendo uma resposta do corpo a uma infecção viral,
mas a gente já começava a ver que tinha ali um processo inflamatório acontecendo e que o meu corpo estava tentando combater. Bom, gente, eu já estava há 7 dias com febre. Eu sabia que os meus exames estavam sob controle, eu estava tomando antibiótico, eu estava tomando as vitaminas, tudo, só que eu simplesmente não melhorava, né? Eu não conseguia baixar a minha febre e eu acordava e todos os dias eu estava com febre. Quando eu cheguei no 9º dia de febre, eu e a Daniela pensamos assim, bom, a gente precisa ir para o hospital para dar uma olhada, vamos fazer alguns exames adicionais para ver o que está acontecendo. Então eu fiquei 9 dias seguidos com febre todos os dias, sem outros sintomas, apenas a febre. Então na segunda-feira nós fomos ao hospital aqui em São Paulo, fui até a emergência do hospital para fazer alguns exames adicionais e eu tinha particular interesse de fazer uma tomografia computadorizada para saber como é que estava o meu pulmão. Eu não tinha tosse, eu não tinha falta de ar, eu estava durante todo esse período acompanhando a saturação de oxigênio, que ficava a 97, 98, então eu estava sempre respirando bem, eu não tinha falta de ar quando eu me deslocava no quarto, dentro de casa, mas eu estava com medo de saber o que estava acontecendo dentro do meu pulmão. Então eu fiz uma tomografia computadorizada, vou mostrar para vocês que vírus maldito que estava tentando fazer um ninho lá dentro do meu pulmão. Olha só o que aconteceu. Gente, estou mostrando aqui para vocês a minha tomografia e quero mostrar para vocês o que aconteceu. Olha só. Aqui essas duas bolas pretas que a gente vê aqui são os pulmões, tá? Essas coisas branquinhas que a gente vê aqui no meio são vasos sanguíneos. E dá uma olhadinha aqui nessa parte mais acinzentada aqui do meu pulmão esquerdo. Tá vendo essa parte mais cinza, né? Contrasta essa parte cinza com essa parte mais preta aqui do outro pulmão, por exemplo. Sabe o que é isso aqui? Isso é uma pneumonia viral. Isso aqui é realmente uma inflamação no pulmão pela presença do coronavírus. Então eu vou mostrar para vocês, olha o meu pulmão esquerdo como ficou comprometido. Eu fiquei com mais ou menos 25% do meu pulmão esquerdo comprometido pelo Covid. É um comprometimento pulmonar leve, tem gente que tem 45%, 50% de comprometimento pulmonar. O meu foi na ordem dos 25%, mas dá uma olhada aqui, toda essa mancha cinza que aconteceu aqui no meu pulmão em função do coronavírus. Que vírus maldito que veio lá da China sem pedir licença e quis fazer ninho dentro do meu pulmão. A médica ficou um pouco preocupada, né? 9 dias de febre, essa infecção pulmonar que já estava começando ali com 25% do pulmão esquerdo. Então o que aconteceu comigo, gente? Comecei a tomar corticoides. Continuei vitamina C, zinco, vitamina D, todo aquele coquetel. Nessa altura eu acho que até já tinha terminado o antibiótico, a azitromicina. E aí comecei a tomar corticoide, dexametasona 6 mg ao dia, para tirar essa inflamação no pulmão. Nunca tinha tomado corticoide na minha vida, mas acabei tendo que tomar. E aí tive uma boa resposta. A partir desse dia comecei a tomar o corticoide, eu comecei a ter uma diminuição da febre, não comecei a mais ter febre, comecei a ter uma melhora assim, da minha respiração, comecei a me sentir um pouco melhor e aí a partir daí o quadro foi melhorando, né? No dia que eu fiz a tomografia eu estava no 9º dia dos sintomas, que é o pico da doença, né? Ali entre o 9º, 10º, 11º, 12º dia são os dias mais importantes porque mostram o pico da doença e eu estava então com uma pneumonia viral com menos de 25% do pulmão esquerdo comprometido e comecei a tomar o corticoide e graças a Deus teve uma boa resposta. A partir dali eu fui melhorando e já estou bem melhor, já estou bem mais recuperado agora, já terminei todo o tratamento, continuo ainda tomando algumas vitaminas, continuo me cuidando, mas já livre de perigo, graças a Deus. Espero que a doença tenha ido embora, né? E a grande pergunta que eu me faço agora é, será que eu estou imune, né? Será que eu estou imune? Pois, gente, não sei. Vou precisar fazer os exames sorológicos para ver se eu desenvolvi já os anticorpos IgM e IgG.
se eu tô com os anticorpos positivos e também não sei por quanto tempo, né? A gente não sabe direito agora quanto tempo uma pessoa fica com esses anticorpos na circulação. O que a gente sabe é que algumas pessoas que têm um quadro muito leve, elas fazem uma quantidade muito pequena de anticorpos que até depois some da circulação. E algumas pessoas que tiveram talvez um pouco mais de sintomas fazem uma resposta um pouquinho maior de anticorpos. Essas pessoas talvez teriam uma imunidade um pouquinho mais prolongada, mas a gente ainda nunca sabe. A gente não sabe se isso é como uma hepatite B, como uma hepatite A, que você teve contato uma vez na vida e você vai ter essa memória imunológica para o resto da sua vida. A gente não sabe direito o que acontece. Então agora eu vou ficar de olho para saber se eu realmente desenvolvi anticorpos e se eu estou protegido ou não. Existem vários relatos, inclusive médicos que eu conheci, que já pegaram a doença 2 vezes. Exatamente, ou seja, pegaram a primeira vez, curaram da doença e depois de um tempo pegaram novamente, ou seja, não tinham desenvolvido uma imunidade duradoura. E eu quero dizer para vocês que eu não quero pegar novamente. Espero bom que, se algum dia eu pegar, que seja um quadro mais brando. Tomara que eu tenha anticorpos para poder combater a doença. Mas, de fato, não foi uma experiência muito agradável. Dou graças a Deus que eu estou bem. A Daniela também ficou ótima. Ela não teve muitos sintomas. Mas a gente agora já passou por essa fase mais complicada. Bom, pessoal, esse foi o meu relato do Covid-19. Febre, 9 dias, pneumonia viral, tive que tomar antibiótico, tive que tomar corticoides, fiquei me sentindo um lixo durante 2 semanas, mas graças a Deus já estou melhor. Não sei se você já pegou, não sei se você vai pegar, espero que a sua experiência seja melhor do que a minha. E o que eu compartilhei com você é para tentar ajudar você a saber que o exame pode dar falso negativo e que às vezes o primeiro exame negativo não significa que você não teve a doença. Falei também das vitaminas, das coisas que eu tomei, de como foi a condução do meu caso. Eu espero que isso possa ajudar você a também enfrentar a pandemia do coronavírus. Obrigado por acompanhar a gente aqui até o final. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio da Soul TV e também do Soulcast, o podcast oficial da Soul Saúde.